Pois é, tá a fim de assistir mais um capítulo emocionante da nossa novela preferida? Pois é, o duelo de titãs, Donald Trump, Lula, Alexandre de Moraes, tem mais um capítulo. Vocês já estão sabendo, né, que a Lei Magnitsky já foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes e que foi anunciado que a qualquer momento poderia chegar novas sanções, tanto aos ministros do Supremo, como membros do Congresso e talvez até membros do governo. E quando membros do governo são sancionados, o negócio está um pouco mais pesado. Os bancos não sabem o que vão fazer com as restrições que foram impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, isso mostra que as sanções do Donald Trump realmente são efetivas e os demais ministros já estão na mira. Os bancos brasileiros estão estudando, inclusive, os impactos das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que estudam, né, e que incluem, inclusive, bloqueio de bens, restrições financeiras, entre outras questões. Ou seja, eles estão indo atrás do ministro Alexandre de Moraes e querem partir para cima com tudo, querem minar todo o patrimônio do ministro Alexandre de Moraes. Mas isso são águas passadas, porque ontem teve nova sanção. Dá uma olhada nessa publicação do Igor Gadelha. A expectativa dos bolsonaristas confirmou. E o governo Trump acaba de anunciar novas medidas de revogação de vistos de personalidades brasileiras. Eu vou te contar tudo isso aqui. Claro, vou te pedir para se inscrever no canal antes, curtir, compartilhar. A gente está tentando bater nossa meta de 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá, então dá uma força pra gente, dá o apoio pra gente aí, pra gente bater essa meta aí, tá bom? E se você tem um objetivo, né, de internacionalizar, estude um pouco mais sobre o Uruguai e a gente está aqui para tentar te ajudar, né, a tirar a sua residência uruguaia. É só clicar no link aqui logo abaixo. Vem cá. Conforme noticiamos no anúncio, é um certo acerto de contas pessoal do secretário do Estado americano Marco Rubio, que é filho de imigrantes cubanos. O que aconteceu? O pessoal, o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, anunciaram que ia chegar mais sanções e essas sanções alcançariam o governo. Dessa vez, eles deram um recado muito claro. Voltaram lá no túnel do tempo e pegaram membros que foram membros ainda do governo Dilma, do PT, que aplicou aquele programa Mais Médico. Você deve lembrar do programa Mais Médico, onde cubanos vinham para o Brasil. E aí eram, bem dizer, postos a trabalhos análogos, em situação de escravos aqui no Brasil, uma coisa absurda, onde 80%, 90% do seu salário era mandado para o governo cubano e eles viviam aqui sobrando pouco mais de R$ 1.500 por mês para eles. Então, quem coordenava aqueles programas foi sancionado e tiveram os vistos apreendidos. Acompanhe aqui a matéria, né, do CNN Brasil. O norte-americano irá revogar vistos de diversos membros do governo brasileiro. Em nota publicada no site, também, além dessa nota publicada nas redes sociais, diz o seguinte: hoje o Departamento de Estado tomou medidas para revogar vistos e impor restrições de vistos a vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e seus familiares por sua cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no programa Mais Médicos. Esses funcionários foram responsáveis ou estiveram envolvidos na cumplicidade do esquema coercivo de exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos cubanos através de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o regime cubano, corrupto, e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais. Ainda diz a nota no site do governo norte-americano, do secretário de Estado dos Estados Unidos. Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, esses funcionários usaram a OPAS como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, evitando as sanções dos Estados Unidos a Cuba e pagando de forma consciente e ao regime cubano o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos. Dezenas de médicos cubanos que serviram no programa relataram terem sido explorados pelo regime cubano como parte do programa.
O Departamento ainda de Estado dos Estados Unidos revogou os vistos de Moza Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, que trabalharam no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam papel no planejamento e implementação do programa. A nossa ação envia uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que viabilizam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. Pois é. Então, o Marco Rubio ele foi bem claro, né? Ele, que é descendente cubano, a Maria Elvira Salazar também, ou seja, alcançaram pessoas lá de programas de 10 anos atrás. E adivinha quem era presidente à época? Dilma Rousseff. E pode ser mais uma sancionada na Lei Magnitsky, lembrando que ela hoje, né, é diretora do BRICS, né, do Banco dos BRICS. O Eduardo Bolsonaro aproveitou esse episódio para mandar um recado bem claro, e esse recado foi direcionado aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro teve reuniões com o governo Trump. Olha o que ele falou. Meus amigos, o secretário Marco Rubio acabou de anunciar mais restrições e também a perda de visto de pessoas envolvidas no programa Mais Médicos. A gente está falando de fatos ocorridos há mais de 10 anos, né, atrás. Então repare que não fica, né, esquecido esse tipo de violação. O secretário Rubio ele é descendente de cubanos e pode ter certeza, gente graúda do atual governo Lula também está nessa lista. E isso daí demonstra o quê? Que não adianta você achar que os Estados Unidos vão esquecer. Está tudo acontecendo, está tudo registrado e catalogado. Cedo ou tarde, cada um de vocês do regime vai cair. E além disso, não ache você que saindo do seu cargo, você vai estar a salvo dessas sanções e dessas restrições. Muito pelo contrário. Se você é uma autoridade brasileira e está envolvida em qualquer tipo de violação de direitos humanos, meu conselho para você é desfaça a besteira que você fez. Essa é a única maneira de te garantir a entrada no maior país, na maior democracia do Ocidente, no farol da liberdade. Um abraço, fique com Deus. Pois é, você vê que o recado foi claro. Olha, se você é uma figura que fez qualquer coisa, eles estão estendendo a mão, disfarça, volte atrás, né? O recado é óbvio, foi claro, foi direcionado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles recuem, ministros do governo Lula também. A Globo também anunciou esse caso, o secretário de Trump critica o Mais Médicos e diz que vai revogar vistos de brasileiros, de servidores brasileiros, o que já aconteceu. O UOL também tratou do assunto, né? Sempre daquele modelo, né, do UOL. Estados Unidos anunciam que revogarão vistos de vários membros do governo do Brasil, ou seja, 2 foram só o começo, mas chegaram mais. O governo norte-americano informou que aplicará medidas a integrantes do programa Mais Médicos. O secretário norte-americano, Marco Rubio, disse que o Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras, e aquilo, né, gerou repercussões e mais repercussões, denúncias que o próprio Bolsonaro fez muitas vezes sobre essa questão do Mais Médicos, né? Também acusaram o programa com a OPAS de exportar médicos cubanos e violar sanções a Cuba. A mesma acusação que estão fazendo do Brasil em relação à Rússia, né? Foram divulgados 2 nomes, Moza Túlio Jabosa Salles, né, Tabosa Salles, secretário de Atenção Especializada à Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais e a pasta do ex-diretor do OPAS. Mas além desses, né, uma das figuras que estão sendo sancionadas, o Júlio Tabosa, ele é o coordenador do COP30, que é o que vai acontecer agora, o evento do Lula, né, para a Organização do Clima, né, que está se tornando um verdadeiro fiasco. Ele é o coordenador da COP30. O Alberto Kleiman tem seu visto cassado pelos Estados Unidos, né? Durante o programa Dilma Rousseff, ele e outros integrantes da OPA, né, estavam sendo acusados, né, de abuso em cima dos médicos cubanos. Mas tem uma outra figura que era ministro à época e que se pronunciou. Após atos dos Estados Unidos, o ministro diz que Mais Médicos sobreviverá a ataques injustificados.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu nessa quarta mais médicos após os Estados Unidos anunciarem o programa punição dos secretários ligados ao programa. Sem citar o presidente norte-americano, Padilha afirmou que os mais médicos sobreviverá a ataques injustificáveis de quem quer que seja. Lembrando que o Alexandre Padilha era integrante do governo Lula à época. E aí isso gerou uma revolta gigantesca. Inclusive, figuras, né, do governo Lula, bem conhecidas, querem ampliar agora os ataques contra o Eduardo Bolsonaro, porque ficou bem claro, né, que essas ações coordenadas com o Marco Rubio estão sendo feitas e articuladas junto com o Eduardo Bolsonaro. Olha só essa matéria do Paulo Capelli. Líder do PT move a terceira ação para caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro. O Lindenberg Farias apresentou sua terceira representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, pedindo seu afastamento cautelar e a cassação do mandato, o que provavelmente vai acontecer por parte do Hugo Mota, tá? A gente já está sabendo disso. No documento, o petista acusa o parlamentar de permanência irregular no exterior, abandono de mandato e atuação contra a soberania nacional. Segundo o Lindenberg Farias, o Eduardo Bolsonaro permaneceu nos Estados Unidos após o término da licença, sem autorização da mesa, descumprindo frontalmente o artigo 228 do regimento interno da Câmara dos Deputados. O Eduardo Bolsonaro está pouco se lixando para isso, não se intimidou. E aí o Eduardo Bolsonaro agora está participando, né, de entrevistas lá no exterior, fazendo denúncias sobre o que está rolando aqui no Brasil. Inclusive, ele fez uma entrevista à BBC. Na BBC, ele falou que vai até as últimas consequências para sancionar o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Essa é parte da entrevista do Eduardo Bolsonaro na BBC. Disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo. E certamente o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa, sobre a aplicação de sanções, né? A extensão, lei Magnitsky para outras pessoas. Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário Marco Rubio a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos. Né? Uma grande batalha que nós temos, eu tenho batido nessa tecla, seria aprovar, ou pelo menos apreciar, o projeto de lei da anistia. Eu acho que nesse momento você tem que permitir o Congresso trabalhar. Assim como muitos enxergam Rodrigo Pacheco, uma peça que protegeu esse regime, se no futuro, né, nada for feito, talvez aí, né, a gente tenha também o Alcolumbre e o Hugo Mota figurando nessa posição. Eu sei que é o seguinte, eles já estão no radar. Né? As autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo no Brasil e sabem que, por exemplo, um processo de anistia depende de ser iniciado pela mesa do presidente Hugo Mota. Um processo de impeachment já tem 41 assinaturas no Senado e deveria ao menos ser iniciado no Senado Federal. Então o Alexandre de Moraes ele não tem outro caminho que não a radicalização, sempre dobrar a aposta. Então, para o Alexandre de Moraes, é por isso que eu digo, não há qualquer tipo de negociação. Ele tem que ser sancionado com a lei Magnitsky, né? Eu espero que não demore muito para os Estados Unidos se aceitarem. A minha humilde sugestão é de sancionar também a esposa dele, que é o seu braço financeiro, tá? Para que as outras pessoas ao redor entendam que não vale a pena você seguir um caminho ilegal e inconstitucional que o Alexandre de Moraes guiou o Brasil. Eu estou disposto a... Pois é, você vê que o recado do Eduardo Bolsonaro sempre é direcionado, né, aos demais ministros, né, na conciliação com os demais ministros, não ao ministro Supremo Alexandre de Moraes, que aí já passou do ponto de negociação do Eduardo Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Aí também a CNN, né, fez mais uma publicação onde ela citou aqui, ó, brabo demais, né, o carteiro reaça, o Gil Diniz, né, ó, brabo demais, né, pro Eduardo Bolsonaro. E aí uma matéria da CNN onde ela especifica aqui a questão do Eduardo Bolsonaro, né, mandando um recado forte aos apoiadores
do ministro Supremo Alexandre de Moraes. A gente volta a falar sobre a revogação dos vistos de funcionários do governo brasileiro pelos Estados Unidos. O deputado Eduardo Bolsonaro reagiu à decisão nas redes sociais. Vamos acompanhar. Ele escreveu, abre aspas, o anúncio feito hoje pelo secretário de Estado, Marco Rubio, de origem cubana, de sanções contra financiadores da ditadura comunista cubana, travestidos de programas governamentais, reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários. Veja como ele colocou a publicação. Como os de Cuba e os que Moraes e Lula tentam transformar o Brasil, para que não espalhem seu alcance pelo continente impunemente. A medida é também um recado inequívoco. Nem ministros, nem burocratas dos escalões inferiores, nem seus familiares estão imunes. Mais cedo ou mais tarde, todos os que contribuírem para sustentar esses regimes responderão pelo que fizeram, e não haverá lugar para se esconder. Seguiremos com nossas agendas em Washington ao longo da quinta-feira. Fecha aspas. A gente volta a falar sobre a... Vamos lá, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo. É necessário que você entenda que o Brasil tem, uma visão econômica e macroeconômica muito mais importante do que a Venezuela tinha aqui na América do Sul. A Venezuela é um exportador de petróleo. O Brasil, é considerado a fazendinha do mundo, Nós temos aqui o pulmão do mundo, que é a Amazônia. Nós temos o agro, que alimenta grande parte, do mundo. Nós temos aqui reservas de petróleo. Nós temos muito disso aqui. Então, assim, o Brasil não é um país a ser descartado como a Venezuela foi à época dos regimes omissos americanos, do sistema omisso americano, que não viu o nascedor de Maduro e não fez nada. Hoje os tempos são diferentes, Trump é diferente, eu duvido muito que o Donald Trump não vai dobrar a aposta. Agora chegou a vez deles, fazerem a piadinha, afinal antes eles eram uma piadinha, e aí o Paulo Figueiredo se gabou de prever as sanções dos Estados Unidos. É o Paulinho Tic-Tac, o Paulo Figueiredo. Após o governo dos Estados Unidos anunciar novas sanções contra funcionários do governo brasileiro ligados ao programa Mais Médicos, o influenciador Paulo Figueiredo comemorou nas redes sociais o que chamou de previsão. A medida anunciada nesta quarta-feira pelo chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, inclui revogação de vistos e imposição de restrições a autoridades brasileiras. O Eduardo Bolsonaro publicou uma matéria do Globo que o mencionava, ele escreveu o seguinte, sair do seu cargo não apaga os seus crimes. A todos que cooperaram com a ditadura, fica dado o recado. E aí ele colocou aqui, Eduardo Bolsonaro diz que sanção dos Estados Unidos contra Mais Médicos é um recado a ministros e burocratas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o anúncio feito nessa quarta-feira pelo secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre a revogação dos vistos brasileiros, foi um recado aos burocratas. Então, essas sanções que aconteceram, que chegaram até membros do governo Lula, foi mais um recado, ou seja, mandaram primeiro com a revogação de vistos, depois com a lei Magnífico para o Moraes, agora chegou pela primeira vez no governo Lula. E aí é o primeiro passo de um rompimento de relações. Provavelmente o governo Lula vai se manifestar em algum momento sobre tudo isso que está acontecendo. O bicho está pegando. Agora, o que eles vão fazer? Dobrar a aposta. Vamos para o próximo bloco, que a gente vai falar do Congresso Nacional aqui no Brasil. Pois é, pessoal, o Congresso Nacional também está em pé de guerra. Dá uma olhada. O Sóstenes Cavalcante fez uma publicação revoltado, Ele publicou esse vídeo aqui, onde ele escreveu, olha, o Brasil vive sobre um regime que persegue vozes contrárias e transforma opinião em crime. Acompanhe o trecho desse vídeo, onde ele recebeu a intimação, por ter feito a manifestação e a paralisação do Congresso Nacional. Olha só que absurdo, o líder do PL é intimado, E aí o motivo da intimação foi a manifestação e a paralisação. Vocês que são as da corregedoria,
Com essa é contra 11 parlamentares. Ah, tá. É a que eu faço parte, a dos 11. Pois é. Eu dou o recebido aonde? Esse aqui é o comunicado do corregedor. Esse aqui é o foco. Então eu dou o recebido aqui. 13 de agosto. 12 mais 1. Eu escrevo esse número em lugar nenhum. 5 dias úteis. Fique à vontade para esclarecer o que o senhor considerar cabível, anexar o que o senhor entender que caiba. Inclusive, mas se não tem nada a ver com isso, eu já vou explicar ao corregedor. Eu quero que ele explique como essa representação entrou às 20h19 no sistema. Mas é uma questão que eu vou perguntar a ele, a senhora não tem que me responder. Na sexta-feira... Não, a representação dele foi feita na terça. E foi feita às 20h19. Ou seja, fora do expediente. Quem estava controlando o sistema fora do expediente para fazer com que intimações cheguem, né, aos deputados. O Sóstenes publicou um outro vídeo, esse, né, já sobre o plenário, né, da Câmara, onde ele escreveu aqui, ó, ditadura, né, ditadura, e aí ele escreveu o seguinte: deputados da direita mostram intimações recebidas. E do Novo, que temos o troféu da representação de alguns deputados do PT, por causa da nossa ocupação cívica e democrática aqui na semana passada. Isso para nós, parlamentares que nos representaram, é um troféu. Vindo do PT, eu não esperava outra coisa. Este mesmo partido hipócrita, que várias vezes ocupou essa mesa e ninguém nunca representou contra eles. Sabe por quê? Porque a gente entende o que preconiza a Constituição brasileira da livre manifestação neste país. Manifestações e protestos no Brasil, petistas, ainda não está proibido. Vocês representam porque vocês cada vez não têm votos e representam contra esta pleiade de colegas parlamentares, os mais votados em seus estados. Eu sei que a direita incomoda vocês, petistas, mas eu não imaginava que vocês nos dariam um troféu como este. Eu estou aqui ladeado de vários colegas que estão respondendo à corregedoria da casa. Somos 14 no total. Foram 9 representações. Quando nós sabemos que a única quebra de decoro que houve aqui na semana passada foi uma parlamentar do PT que agrediu o deputado Nicolas. Isto sim tem previsão regimental como quebra de decoro. Isso aqui para nós recebemos hoje como nosso troféu. Eu folheei agora há pouco, que recebi da corregedoria, algumas páginas. Pasmem os senhores, são tão amadores aqueles que nos representaram, que representaram contra o deputado Domingos Sávio, que ali está, que estava de licença médica. São muito amadores. Vocês precisam saber fazer pelo menos uma representação à corregedoria desta casa. Pois é, pessoal, você vê que está em pé de guerra. Agora, há aí uma certa crítica a mim, né? Que eu sou um tanto quanto pessimista, né? E que eu vejo as entrelinhas algo que me preocupa. Sempre eu tenho, olha, toma cuidado com isso aqui, que eles vão usar essa articulação. Lembra quando o Eduardo Bolsonaro falou que ia sair do Brasil e que ia fazer denúncia? Eu falei, eles vão representar contra o Eduardo Bolsonaro e vão acusar o Eduardo Bolsonaro de traição à pátria ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu não estava errado. Eu tenho outra preocupação. Vocês estão vendo, né, essa publicação, que não é nada tão básico assim. Olha só, a Simone Tebet fez uma publicação, né, na verdade uma matéria da CNN, que diz o seguinte: ocupação do Congresso pela oposição foi uma tentativa de golpe, diz Simone Tebet. Eu queria que vocês observassem, né, a publicação do André Marsiglia. Ó, ocupar ruas é lícito,
se a finalidade é se manifestar. Ocupar o Congresso é lícito se a finalidade é fazer pressão política, ponto final. Agora, chamar qualquer coisa de golpe, segundo o governo de Tebet, é desinformar. Isso, hoje em dia, é um ilícito mais grave do que golpe. Só que o problema é aqui. Há muito tempo, eles estão querendo usar uma narrativa para tentar empurrar mais deputados para dentro de uma tentativa de golpe. E aí qualquer coisa hoje faz com que esses deputados estejam estimulando a cabeça dos brasileiros para entender que a esquerda é ruim. E que esses deputados, segundo a Simone Tebet, tentaram um golpe de Estado contra o Congresso Nacional. Nada me assustaria, e sinceramente, nada me assustaria mesmo, de amanhã ou depois o ministro do Supremo e as narrativas do governo trazerem o argumento de que eles tentaram um golpe contra o Congresso Nacional. Literalmente, a Simone Tebet falou, está aqui exposto nas falas da Simone Tebet, que tentaram um golpe e que, para tanto, façam a mesma perseguição que fizeram com o Bolsonaro, deixando todo mundo inelegível por isso, E aí, como eu disse, é coisa que está acontecendo dentro do Congresso. O Eduardo Bolsonaro disse à BBC que o Hugo Mota e o Alcolumbre estão no radar de Trump para sanções por não pautarem a anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes. Estarão por muito mais, se esse tipo de situação continuar, ocorrendo dentro do Congresso Nacional. Pessoal, uma publicação da Revista Oeste me chamou muito a atenção hoje. O que acontece? O Barroso, vocês devem estar sabendo, chamou influenciadores para tentar melhorar a imagem do STF. E aí, inicialmente tinha informação de que poderiam utilizar recursos, mas depois foi dada a informação de que não utilizariam recursos públicos para tal. A Revista Oeste fez uma publicação da qual ela entendeu como patético, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, e que o que eles estão fazendo é literalmente um absurdo, que se fosse a direita agindo nesse sentido, o buraco era muito mais embaixo. Dá uma olhada nesse trecho aqui, da matéria da Revista Oeste, publicada pelo vereador James Vasconcelos. Dá uma olhada aqui. Influenciadores digitais participam de uma imersão no Supremo Tribunal Federal para melhorar a imagem da Corte. Entre os influencers escolhidos pela Suprema Corte estão o ex-porta dos fundos, Antônio Tabet, o ex-BBB, Fred Nicásio, o comediante e ator Yuri Marçal e o youtuber paraibano Misael Silva, que é humorista que grava vídeos entrevistando pessoas nas ruas, como... O único que eu conheço é esse. O resto, você vê tanto que a esquerda tá sem moral. O único que eu conheço, que eu já vi, porque ele é engraçado, esse paraibano aqui. Que fica lá, eu sou o advogado do Alexandre de Moraes. É o único engraçado. O advogado de Alexandre de Moraes. O Supremo ainda lançou um pacote de figurinhas para o WhatsApp que os usuários podem enviar durante as conversas no aplicativo. O evento acontece nesta quarta e quinta-feira. A expectativa é que os influenciadores, sem receber cachê, produzam conteúdo em tempo real para aproximar o Supremo da sociedade. Entre os temas estão a polarização, liberdade de expressão, inteligência artificial e combate às fake news. Silvio Navarro, começamos com você. A gente está exibindo aí na tela o print do perfil oficial do Supremo Tribunal Federal, o nome do evento aí batizado de Leis e Likes, o papel do judiciário e a influência digital. Vale lembrar que uma edição piloto foi testada no ano passado e aí, como eles consideraram positivos os resultados, eles resolveram repetir a iniciativa neste ano, hoje e amanhã. Eu estou segurando para não rir, Paula. É ridículo, é absolutamente ridículo tudo isso. O Brasil vivendo uma crise institucional, talvez a mais aguda crise. O Supremo Tribunal Federal nunca esteve tão pressionado desde a redemocratização. Falamos isso ao longo da semana. O único momento em que o Supremo esteve de alguma forma debaixo de pressão foi na Ação Penal 470, o mensalão, em 2012, mas nada parecido com o que nós estamos assistindo. Um ministro exposto por conta da vaza-toga, mostrando que tinha uma engrenagem de censura, uma engrenagem de espionagem que agia à margem da lei, o Supremo sendo questionado por órgãos internacionais, organismos internacionais, jornais do mundo inteiro, e o ministro Luiz Roberto Barroso chama 4 influenciadores série B para fazer vídeos, esquetes e aparecer na internet dizendo que o Supremo é bom. Gente,
O Brasil precisa ser levado a sério. Não dá para virar a página, tentar retomar a normalidade institucional, tentar deixar a Praça dos Três Poderes minimamente pacificada se o Brasil não for levado a sério. Então quem não está agindo com seriedade é o Supremo Tribunal Federal. Isso é coisa do ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que toda semana tem um pensamento, um livro, uma frase, um samba, que não pode ver um microfone que fala ou canta. O Brasil não é Marquês de Sapucaí, sabe? Eu acho que esse é o momento que exige seriedade. É tudo que eu posso dizer, Paula, dentro do limite ali para não rir. Influenciador. Pois é. Agora, se você está querendo não rir, perdeu o mané, né? Porque você vai rir. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, encontrou os seus influenciadores, inclusive o seu advogado, e pediu socorro contra os Estados Unidos. Cá entre nós, você acha mesmo que eles não estão preocupados nem um pouquinho? Escuta isso. Tudo bem? Tive que sair do home office. Não deu. O que está acontecendo aí que eu fui chamado? Bem, um grande encontro aqui com os seus colaboradores também. Tá bem, meu advogado, hein? Eu tô precisando mesmo. Você fala inglês também? Eu falo. Pra me defender nos Estados Unidos também? Obrigado, eu agradeço. É isso aí, Rodrigo. Estamos juntos mesmo. Se precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui. Obrigado. Vamos. Rindo de nervoso, né? Olha, a grande questão é que o Brasil precisa ser levado a sério, como disse o Silvio Navarro. O difícil é isso acontecer. O difícil, literalmente, é o Brasil ser levado a sério numa situação como essa, tá? Obrigado, meu amigo e minha amiga. Se você gostou do conteúdo, coloca aí no comentário que você gostou do conteúdo, né? Curte, compartilha, manda para mais pessoas. E vem cá, ó, se você tá vendo tudo isso que tá acontecendo, né? Se você está com medo do Brasil, se você acredita que o seu dinheiro foi suado demais para você depender dessa briga de gato e rato que está acontecendo no Congresso, meu amigo, pense em internacionalizar seu patrimônio, criar uma estrutura holding ou offshore mais protegida, tá? Olha, eu já atuo nessa área há muito tempo. E o que eu mais vejo é gente te prometer coisas que não resolvem. Por exemplo, cria um BVI, vou criar nas Ilhas Bahamas, né, em Bahamas. Será que isso é seguro mesmo? Será que isso te dá garantia? Será que é um regime jurídico seguro? Pois é, eu vou te falar que como o Uruguai não são, tá? Hoje, o Uruguai, eu posso atestar com toda a garantia para vocês que o Uruguai é um sistema que tem um compliance muito bem feito e é o país que te dá a maior segurança jurídica para você manter esse patrimônio seu fora dessa loucura do Brasil em dólar, tá? Então, através de uma holding, de uma offshore. Só para você ter noção, eles mentiram para você durante muito tempo. Hoje aqui no Brasil, às vezes, tem gente que bate no peito e fala: nossa, eu tenho aqui um investimento que me paga 15% ao mês, 16% ao mês. Deixa eu te contar. Dos últimos anos para cá, o dólar valorizou 27%. Ou seja, o real desvalorizou 27%. Então, você achou que você estava ganhando dinheiro, né? Agora você imagina se você investe lá no Uruguai ou mesmo nos Estados Unidos através de um ETF, né, do Uruguai, e você consegue dolarizar tudo isso. Então, a nossa estrutura é feita para te orientar sobre tudo isso com a segurança necessária. Se isso é importante e se isso é relevante para você, você vai clicar aqui na descrição, tem um campo de imigração e tem um campo de offshore. Você vai conversar conosco para poder entender tudo isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço!